Shalom a todos, espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início a mais uma maratona de oração e essa vai ser um pouco diferente. Nós da Kadosh temos nos esforçado para fazer sempre maratonas diferentes, tentar trazer coisas diferentes assim, na medida do possível sempre. E essa aqui, a gente vai começar com a leitura de um poema. Esse poema ele é muito interessante. Ele fala sobre a nossa incapacidade de percebermos os nossos erros perante o Senhor. É um pedido de perdão por aquelas coisas que nós erramos e que muitas vezes não percebemos contra Deus e contra os nossos próprios irmãos, né, os nossos semelhantes. Cristo nos disse, né, amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E quando nós não fazemos isso, nós erramos. Então esse poema fala um pouco sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês. Perdoa-nos, Senhor, pelo sim e pelo não, pelo vinho e pelo pão, pelo sim ao pecado e o não ao necessitado, pelo vinho azedado e o pão mofado. Perdoa-nos, Senhor, pela fala e pela mágoa, pela pedra e pela água, a fala adiantada, a mágoa gerada, a água desperdiçada e a pedra lançada. Perdoa-nos, Senhor, pois corremos vendados, surdos ao som do errado, e só lembramos de esquecer do teu sangue derramado. Perdoa-nos pelo não citado e pelo não lembrado, mas guia-nos, Senhor, aos braços do eterno amado. Vamos orar e refletir sobre esse poema. Deus, Pai bendito, Senhor Santo, quantas vezes, Senhor, nós erramos sem perceber e muitas vezes, assim, após um tempo, nós entendemos que erramos, mas quantas vezes nós erramos contra o Senhor, contra o nosso irmão e nunca vamos perceber isso? Vamos passar a vida inteira sem nem notar que erramos, sem nem nos lembrarmos de que cometemos tal erro contra o Senhor. E eu te peço, Pai, perdoa-nos por isso. Perdoa-nos pelo pecado não lembrado, por aquilo que nem passa na nossa mente que cometemos ou que nem percebemos que foi erro, Senhor. Perdoa-nos por isso, Pai. Perdoa dos nossos erros que não detectamos, Senhor, para aquele erro que passou despercebido. Mas não só isso, nos ensina cada vez mais a percebermos aquilo que é um erro e a gente não acha que é erro. Que possamos sempre crescer na Tua presença, entendendo o que achamos que é comum, mas na verdade não é. Que é um erro, que é um pecado, que é algo contra o Senhor e contra os nossos semelhantes, Senhor. Continua nos guiando, nos ensinando cada vez mais, para que possamos ser cada vez melhores e, assim como diz a Tua palavra, possamos alcançar a estatura de um varão perfeito, para que possamos ser um pouquinho mais imitadores de Cristo, Deus. Esse é o meu pedido para esse dia, Senhor. Nos ensina e que possamos ser sempre melhores e mais perto do Senhor, para que possamos levar mais pessoas para perto de Ti, Senhor Jesus, e que mais pessoas possam se achegar a Ti através do nosso testemunho, porque nós reconhecemos que nada somos e que não somos sozinhos capazes de perceber os nossos erros e as nossas falhas. Então nos ensina, como um Pai amoroso que o Senhor é, nos ensina a sermos melhores e a sermos mais corretos e andarmos melhores, Pai, não só para o nosso bem, mas para o bem do nosso próximo, daquele que vai ver a Cristo pelo nosso testemunho. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Shalom, tudo bem? Nós estamos numa pegada diferente de maratona de oração. Vamos trabalhar um tempo com estudos, com conhecimento da palavra, com revelação daquilo que Deus nos traz. E você viu que abertura diferente o Cris fez pra gente? Deus deu a ele um poema sobre arrependimento, dizendo os pecados que às vezes a gente como que deixa passar. E é claro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrepender. É apresentar a nossa vida diante do Senhor e dizer, Senhor, olha, eu não sou essa Coca-Cola aí que eu tô me achando, mas eu preciso da sua ajuda.
E com certeza ele vem nos ajudar. Mas eu quero falar um pouco da oração que Jesus nos ensinou. E você deve estar pensando, ela vai falar do Pai Nosso. Eu vou dizer não. Vou dizer um pouco de oração e a forma como Jesus me ensinou a orar. Oração, quando eu penso em oração, eu fico pensando assim, todo mundo tem o desejo de ter alguém que você compartilhe a sua vida, que você se identifique nas circunstâncias, coisas que você sabe que você vai falar e a pessoa vai te ouvir e não vai ter nenhum problema. A oração é isso aí. É o meu estreitamento de relacionamento com o Pai, é a minha conversa, é o meu dia a dia. E o que Jesus diz, ele fala assim, em todo o tempo, orando. Jesus nos ensina isso, orando o tempo todo. Mesmo no Novo Testamento, os apóstolos falam isso, orar sem cessar. Mas eu quero dizer que Jesus, ele mostra isso de uma forma muito clara. E não tinha forma, não tinha horário, não tinha tempo. Às vezes você diz assim, ai, socorro, Pai. Isso é uma oração. Às vezes você leva uma hora falando, é uma oração. Uma oração, ela não é estipulada pelo jeito que você ora, erguendo os braços, abaixando os braços, juntando as mãos, batendo palma, olho fechado, olho aberto, joelho no chão, cara no pó. Não. A oração é a minha conversa com Deus. É a minha abertura de espaço para com Deus. E Jesus, ele fazia isso o tempo todo. Uma das orações que eu acho tão interessante é quando Jesus, ele fala assim, em Lucas 18:1, fala assim, sempre ore e nunca desfaleça. Sabe, a expressão desfalecer significa não para de fazer, não desiste, não amolece, não conta para você não, nem para mim. Mas lembrei, quantos pedidos você já esqueceu, ou deixou de pedir, ou deixou de lado? E sabe por quê? Porque nós não somos perseverantes, a gente não caminha com isso. E Lucas 18:7 fala assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio com eles, sabe? Clamam a Ele dia e noite. Jesus nos manda orar dia e noite, não importa, não importa. Ele diz, a gente sempre precisa estar orando. Eu gosto muito de pensar nisso. Outra coisa que eu acho linda em Jesus Jesus estabeleceu um exemplo de oração diária, sabe? Durante todos os tipos de circunstâncias. Em qualquer circunstância, Jesus orava. Lembra lá no Getsemane? Quando Jesus, ele sabia que estava chegando a hora dele, ele larga os discípulos, vai para um canto. A Bíblia fala que é um tiro de pedra. Isso significa que se eu atirar uma pedra, ele não estava tão distante dos discípulos. Mas ele vai lá e diz ao Pai, Pai, olha, eu estou angustiado, eu estou agoniado, porque Jesus era um homem. E aí ele fala, estou angustiado, estou agoniado. Pai, por favor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele estava com dor, ele estava com angústia, a emoção dele estava aflorando. Já viu que tem hora que a gente chora até de raiva? Tem hora que a gente chora de dor, de desespero, mas tem hora que a gente chora de raiva. E se você está chorando de raiva, fala para Deus por que você está chorando de raiva. Fala para Deus por que você está chorando com essa dor. Qual é a dor que você está sentindo? E Jesus, ele nem esperou o turbilhão acontecer, porque ele sabia que ele ia ser entregue aquela hora. Mas o que ele fez? Ele não esperou, ele simplesmente orou e disse assim, Pai, me ajuda a respirar fundo. Se eu tiver que passar por isso, que eu vá passar com o Senhor. E o Pai imediatamente responde, tanto que a Bíblia fala que o Pai envia um anjo para fortalecer Jesus. E a gente vê isso, Jesus, quando ele sai dali, depois daquela oração, ele já é outro. Aquele homem que tinha suado sangue, que tinha tido desespero, que estava em agonia, quando ele sai, parece outro Jesus, nem parece o mesmo. Por quê? Porque na oração vem a resposta. E eu não falo a resposta positiva daquilo que você quer, porque Jesus queria. Ele não queria passar por aquilo. Ele fala para ele, sem que eu passa o cálice, sem que eu beba. Então ele não tem o desejo de passar por aquilo. Mas mesmo que ele sabendo que ele ia passar, o Pai fortalece ele. O que eu quero te dizer é que Deus muitas vezes pode não te dar a resposta imediata daquilo que você quer, mas ele vai te fortalecer para passar por aquilo.
Isso é muito bonito, isso é muito perfeito, porque isso vem a resposta imediata. Portanto, guarda o que eu estou falando, quando você ora, a resposta vem. A gente às vezes não consegue enxergar qual é a resposta, porque não veio exatamente como eu queria, mas é uma resposta que vem imediatamente. Jesus, na cruz, lembra? Ele ora, ele diz assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, meu Deus, por que me desamparaste? Ele já estava passando em profunda dor, com muita dor. Ele já estava sofrendo. Mas o que ele faz? Ele ora. Às vezes no sofrimento a gente murmura, reclama, xinga, briga, menos orar. Quando a gente ora, Deus nos ajuda a passar com mais facilidade. Jesus orou em agonia e ele orou ainda mais intensamente. Sabe, eu acho tão interessante, ele ora em momentos tristes. Lembra quando Lázaro morre? Ele chora aquela hora e ele ora. Ele ora no túmulo. Ele ora dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor ouve a minha oração e responde. Ele chora e ele ora. Ele orou a noite toda para escolher os discípulos dele. Lembra? Lá em Lucas 6:12. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que Jesus me ensina a orar antes de eu escolher qualquer coisa. Eu aprendi isso com o Senhor. Eu vou trocar de roupa para ir para a igreja, por exemplo, ou para ir trabalhar. Não importa o que eu vou fazer, eu falo assim, é essa roupa que é para eu usar hoje? Você já prestou atenção? Tem dia que você tira uma blusa, põe uma blusa, tira uma blusa, põe a calça, põe outra, não dá certo? Já viu isso? Já fez isso? Já aconteceu isso com você? Pois é. Se você tivesse olhado no guarda-roupa ou aberto o guarda-roupa e dito assim, pai, qual é a roupa que é para eu ir trabalhar? Qual é a roupa que é para eu ir para a igreja? Tinha poupado o seu tempo de tirar e guardar as roupas que você tirou. Jesus orou para escolher os discípulos. Ora para escolher o que você vai comprar no supermercado. Fala para Deus, Deus, não deixa eu gastar muito. Eu não quero gastar muito, então me mostra o que eu tenho que comprar. Não deixa eu ir comprar pelos meus olhos, mas comprar pela minha necessidade. Jesus orou ao partir do pão, para antes dele dar aos discípulos para eles comerem, lembra? Ou antes da multiplicação dos pães e dos peixes, lembra? Ele olha dizendo assim, ele ora naquela hora, porque ele sabia que ele precisava de uma multiplicação. Você precisa de uma multiplicação em algum lugar da sua vida, em alguma área da sua vida? Ora pedindo essa multiplicação. E Jesus buscou de tal forma aquela hora que ele pôde alimentar uma multidão. E ele não só repartiu com todos eles, mas ainda sobrou. Às vezes nós precisamos orar só para dizer para o Senhor, faz multiplicar para que eu abençoe. Você vai ver que vai sobrar. Jesus tinha prioridade de orar. E ele gostava, uma das coisas que eu acho linda em Jesus, ele gostava de lugares solitários para orar. Ele gostava de subir, ficar sozinho e orar. Ele despedia as multidões, já viu isso? Sobe ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, no deserto, e ali ele orava. Tendo-a levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto, foi ali e orava. Jesus gostava de orar de madrugada. Muitas vezes ele buscava a madrugada com o Pai. Tem muita gente que depende da oração dos outros. Na realidade, você tem que contar com a oração dos outros. É muito verdade, a Bíblia nos ensina a oração em concordância e a Bíblia nos manda orar uns pelos outros. Mas tem hora que é você que tem que buscar a face de Deus e não o outro, para a sua vida. Você tem que buscar aquilo que você precisa. E às vezes uma madrugada é uma resposta pontual. Hoje, antes de eu gravar, eu ia gravar essa madrugada, eu comecei a orar na madrugada e disse, Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós? E eu fiquei até muito tarde, bem tarde mesmo, acordada, conversando com o Espírito Santo de Deus, para que a gente pudesse ser abençoado, para que eu e você pudéssemos receber uma bênção sobrenatural hoje. A Bíblia nos diz
Efésios 6,18 fala para a gente apresentar a Deus os nossos pedidos com toda oração e súplica, orando o tempo todo. E Tessalonicenses fala para a gente orar sem cessar. Mas uma das coisas que eu gosto é Filipenses 4,6, fala assim, ó, sejam as suas petições conhecidas a Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Às vezes a gente tem vergonha de dizer para Deus o que a gente precisa. Mas Ele é Pai. Ele é apaixonado por você. Ele olha você como filho. Ele não olha você como servo, ele não olha você como amigo. Ele não olha você. Eu acho tão interessante a nossa pastora, ela fala assim para nós, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. E eu cuido de você. É isso que Deus faz. Ele não olha você como amigo. Naquela hora, ele olha você como filho e ele cuida de você. Ele é seu pai e ele tem interesse em que você vá bem, ele tem interesse em que você prospere, ele tem interesse em que você cresça. Se Deus já sabe, a gente pensa, para que orar? A Bíblia fala assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, pedirdes ao Pai, a fim, e tudo que pedirdes em meu nome, isso farei. Ele não duvida, ele não põe, talvez eu faça. Lê lá, João 14, 13, 14, fala assim, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele ainda repete. Sabe por quê? Ele vai fazer. Ele vai fazer tudo o que você pedir. Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece o nosso presente, não é assim? Então você fica pensando, mas ele já sabe, para que eu vou pedir? Mas ele já sabe o que eu preciso? Ele quer ouvir sua voz. O seu timbre de voz é único. É como a sua digital, é única. Se você chega diante dele e expressa a sua vontade, ele se constrange e faz. Deus não rejeita nenhuma oração. Até uma canção que a gente canta, não é assim? Deus não rejeita a oração. Ele não despreza uma oração. Ele não joga fora uma oração. Deus tem o tempo dele para responder. E a resposta dele pode ser sim, pode ser não e pode ser espere. Tem muita gente que não gosta da resposta espere. Eu vou te dizer que eu gosto da resposta espere. Porque espere significa pode acontecer. O não já vem, aí eu não sou muito amiga do não. Aliás, ninguém gosta do não, né? Mas se ele falar não, é não. Mas quando ele fala espere, significa que no tempo exato ela vem amadurecida, perfeita e pronta para você. Você não vai se preocupar com o que tem que fazer. A oração me faz participante da vida do Senhor e faz o Senhor participante da minha vida. A oração faz com que Deus traga para mim aquilo que eu tenho sonhado, só que de uma forma mais apurada, melhor. A gente não ora, sabe, para mudar a ideia de Deus, não. Isso nunca a gente vai acontecer. Mas nós oramos para ouvir aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim. Outra coisa, há um pensamento que eu acho muito interessante. Ele fala assim, ó, a oração não tem como fim mudar, mas receber o pensamento e a vontade de Deus, aquele que é, aquele que aprendeu a orar, possui o maior segredo para uma vida feliz. William Law, ele fala isso. E ele termina dizendo assim, olha, eu esperarei grandes coisas de Deus e viverei cheio de esperanças. Portanto, prossigamos com a vida, rompendo em fé, firmados no Deus vivo. Por quê? Porque o melhor de Deus o melhor que Deus tem ainda para a minha vida não veio. E eu acho tão interessante essa expressão,
O melhor de Deus está por vir. Se a Bíblia fala que eu vou receber a bênção recalcada, sacudida e transbordante, se eu ainda não estou vivendo 100% nessa terra, o melhor de Deus está por vir. Você acredita nisso? Será que você vai caminhar agora orando? A Bíblia responde que a nossa oração, ela ouve, o Deus ouve, toca o coração e traz resposta. Portanto, seja tua petição, como Filipenses 4 fala, seja a tua vontade, o teu desejo, aquilo que você precisa, conhecida diante de Deus, pela oração, pela súplica e por ações de graças. Olha só, eu vou orar com você, mas eu gostaria que você colocasse agora diante do Senhor aquilo que você precisa nessa semana. O que é que vai fortalecer a tua vida nessa semana? O que você precisa apresentar diante de Deus? Ele virá e Ele trará um novo tempo para você e para mim. Mas você precisa acreditar que Deus vai fazer isso. Você entende que Deus quer ouvir a sua voz? Ora comigo. Diz comigo: Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar toda a minha semana nas tuas mãos. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor os meus filhos, os meus netos, eu quero apresentar ao Senhor o meu trabalho, eu quero apresentar ao Senhor o meu dia a dia, eu quero, Senhor, colocar nas tuas mãos a minha quarta-feira, a minha quinta, a minha sexta-feira, meu sábado, meu domingo, minha segunda, Senhor. Eu quero apresentar ao Senhor cada dia da semana para um dia de vitória. Senhor, a minha vida tem sido colocada diante do Senhor. Portanto, por favor, Deus, visita cada um daqueles a quem eu amo, meus familiares, minha parentela, visita meu emprego, visita, Senhor, com saúde, cada um daqueles que fazem parte do meu dia a dia. Sabe, Senhor, no nome de Jesus eu te peço que eu seja surpreendido, Senhor, por você, Deus, e que as minhas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Faz, Pai, no nome de Jesus, a provisão entrar na minha casa. Faz, Senhor Jesus, sobrar todas as coisas. Senhor, abre a despensa e faz ela prosperar. Deus, no nome de Jesus, eu oro na primeira pessoa, Senhor, mas eu abençoo cada pessoa que está orando comigo essa oração. E eu declaro, Senhor, que eu me coloco no lugar de cada pessoa que ouviu essa palavra, Senhor. E essa oração tem o nome dessa pessoa. E eu creio que o Senhor vai visitar essa pessoa e vai fazer conhecida, Senhor, os desejos dela, Senhor. E o Senhor virá com resposta, Senhor, positiva a esse pedido. No nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um, Pai. Amém. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Fica com Jesus e até a semana que vem.